Este é o Making America que está chegando sempre, com muita informação, com muita opinião. E hoje um programa especialíssimo. Hoje nós vamos conversar com a nossa advogada, a doutora Clarissa Calil. Vamos fazer um resumo sobre o que foi a imigração neste ano de 2021. Eu vou querer saber dela, as principais mudanças nas políticas imigratórias adotadas pelo atual governo. Muita coisa para a gente conversar aqui no nosso Making America. Nosso Making America está especialíssimo porque vamos trazer um resumo sobre a imigração neste ano de 2021, as principais mudanças nas políticas imigratórias adotadas pelo governo de Joe Biden, como as prioridades nas deportações, crise na fronteira, MPP. Vamos falar sobre a batalha jurídica sobre o DACA, como está o programa atualmente, as frustradas tentativas de reforma imigratória no Congresso. E eu vou perguntar para a doutora Clarissa Calil qual foi a avaliação dela comparando o primeiro ano de Biden com os 4 anos de Donald Trump em se tratando, claro, de imigração. E nós vamos falar também sobre as suas especialidades, os vistos, as possibilidades de legalização, independentemente do que está sendo debatido no Congresso. As leis já vigentes, né? Ela tem muitas especialidades, muitos vistos possíveis para que você busque uma legalização aqui nesse país. Então o programa de hoje, imperdível, todo ele de imigração, aqui com a nossa advogada, a doutora Clarissa Calil, a partir de agora. Bom dia, doutora, seja bem-vinda ao Making America. Bom dia, Marcelo, é sempre um prazer estar aqui na rádio, compartilhando novidades, notícias, informações. E hoje, né, é um programa especial, programa de fim de ano, onde a gente vai estar, né, conversando, fazendo uma retrospectiva, né, do que mudou, né, nesse ano, né, a comparação desse ano de 2021 comparado a 2020, né, nós tivemos muitas mudanças, né. É verdade, doutora Clarissa Calil, já começo perguntando quais foram as principais mudanças nesse ano de 2021, né, adotadas aí pelo novo governo, que começou em 20 de janeiro de 2021, né, nesse ano, e como é que foi essa questão aí do Biden em se tratando de imigração, doutor? Bom, esse ano foi um ano mais brando em questão de imigração, porém a gente esperava um pouco mais, né, de revolução, né, porque a gente esperava que uma reforma imigratória, porém não saiu esse ano. A gente teve plano A, plano B, plano C, todos eles rejeitados, né? Então nós não tivemos nenhum benefício migratório novo, nada atualizado, porém nós tivemos várias políticas que foram rescindidas da época Trump e que modificou, né, e mudou. Para mim, pelo menos assim, eu trabalho bastante, tem vários clientes que estão em processo de remoção, então para mim, eu creio que na minha perspectiva, nós tivemos sim uma mudança grande para quem está em processo de remoção, novas políticas foram adotadas, políticas rescindidas, e aí eu vou falar um pouquinho sobre elas hoje. Vou estar compartilhando com vocês. Muito bem, então vamos começar por elas então, doutora. Como é que foram essas mudanças em torno das prioridades nas deportações, crise na fronteira, se você quiser fazer um balanço também sobre o MPP. Vamos começar por aí, né? Essa questão das deportações, como é que elas ficaram sob o atual governo? Sim, exatamente. Então, primeiramente, na época Trump, a gente tinha uma política a qual qualquer petição que era negada, vamos supor, uma aplicação de extensão de visto, essa aplicação era negada, automaticamente a imigração mandava uma cartinha, chama Notice to Appear, uma citação para aquela pessoa comparecer na corte de imigração, e aquela pessoa estava sendo colocada em processo de remoção. Então, assim, durante a administração Trump, nós tivemos muitas pessoas em processo de remoção. As cortes de imigração estão totalmente exaustivas. A gente tem inúmeros processos, juízes, a gente tem poucos juízes, poucos clerks, poucas pessoas trabalhando na corte e muitos processos. Então, assim, realmente tumultuou bastante, porque qualquer processo negado na administração Trump vinha lá a consequência, né? Um pedido de green card negado, uma extensão negada, um pedido de mudança de status negada. A consequência era, a pessoa era automaticamente colocada em processo de remoção. Então, para mim, assim que o Biden, né, ele tomou posse, foi logo em seguida, foi muito recente, ele já rescindiu essa política. Então a gente tá vendo agora menos pessoas sendo colocadas em processo de remoção, né, porque essa política foi rescindida. Então a gente teve, né, foi mais brando, né, nesse ponto a gente teve um alívio, eu creio, né. As prioridades de deportação, né, as prioridades de remoção do ICE também é algo que mudou durante esse ano de 2021. Durante a administração Trump, qualquer pessoa que estava aqui
irregular, sem documentos, era uma prioridade para a remoção. Então não importava se a pessoa estava aqui 30 anos, 40 anos, se tinha casa, se não tinha, se tinha filho, se já era uma prioridade, tá? Para colocar em processo de remoção. Então, durante a administração Biden, isso também foi uma das primeiras mudanças que nós tivemos nesse ano de 2021. As prioridades, foi algo que veio e voltou, veio e voltou, veio e voltou. Por que acontece? Assim como durante a administração Trump, né, quando vinha uma política, né, avassaladora, né, vinha também, né, processos judiciais tentando reverter aquela política, também aconteceu nessa época de Biden. Essa prioridade de remoção, né, também foi algo que foi discutido, que foi levado na justiça, teve mandato de injunção, e aí hoje em dia ainda está sendo considerado, né, quem que é uma prioridade de remoção hoje em dia? Quem é uma ameaça para a segurança nacional, para quem tem o criminal record, né, bem pesado. Então, assim, mudou, né, as prioridades de remoção. O que isso significa? Menos pessoas sendo colocadas em processo de remoção. Então, nesse aspecto, foi algo que durante a administração Biden ficou mais brando também. Então, menos pessoas sendo colocadas em processo de remoção e menos pessoas sendo deportadas. Então, houve, mas já, na sua opinião, já houve uma melhora por si só pelo fato de menos pessoas terem sido deportadas, pelo menos nesse primeiro ano de Biden. Isso, e pelas prioridades terem sido alteradas, né, durante a administração Biden, né, então menos batidas de ICE, né, então diminuiu bastante. Então, nesse sentido, na administração Biden houve uma mudança. Outra mudança que nós tivemos também é o prosecutorial discretion, tá? A gente tinha esse procedimento durante a época do Obama. E durante a administração Trump, eles acabaram totalmente com o prosecutorial discretion. O que é prosecutorial discretion? Bom, um agente da imigração, um agente do ICE, um promotor do ICE, ele tem discricionariedade, ou seja, ele tem o poder de te colocar em processo de deportação ou não. E o que acontece? Durante a administração Obama, tinha esse procedimento, o qual a gente poderia tentar fazer uma negociação, tentar ter uma conversa a respeito do caso com o promotor do ICE, falar, olha, essa pessoa aqui não é uma prioridade de remoção, tira o meu cliente de processo de remoção porque ele tem um collateral relief, ou seja, ele tem um benefício migratório colateral, ou então porque ele não é uma prioridade, ele é uma pessoa que contribui com a economia, paga imposto, e aí vem uma série de fatores. Razões humanitárias, tem uma série de fatores que pode ser pedido para o prosecutorial discretion. Ok. Durante a administração Trump, isso acabou, a gente não tinha conversa com o promotor do ICE. Ou seja, se estava em processo de remoção, estava em processo de remoção, não tinha como fazer settlement, não tinha como conversar, não tinha como nada. Então, agora, né, com o Biden, né, nesse ano de 2021, nós tivemos prosecutorial discretion de volta. E, assim, no meu escritório, eu não sei nem quantos processos a gente conseguiu dismissed, mas foram vários, tá, que a gente conseguiu, a gente fez o pedido de prosecutorial discretion, e aí o promotor do ICE, né, concordou com as nossas alegações e a gente fez uma joint motion to dismiss removal proceedings. Então, a gente conseguiu tirar várias pessoas de processo de remoção que estão na corte de imigração esse ano, algo que não existia durante a administração Trump. Então, eu creio que foi um benefício muito grande já ter esse procedimento. Então, é algo que mudou. Algo que mudou também na administração Biden quanto todo mundo que entrou, né, sem inspeção aqui no país, foi pego pela imigração, né, o famoso cai-cai, né, e essas pessoas que entraram depois do dia 28 de maio de 2021, todo mundo que entrou depois do dia 28 de maio de 2021, eles são colocados num procedimento mais célere, tá, na corte de imigração. Então, a própria corte tenta acelerar o processo deles para terminar todas as audiências em menos de um ano, tá? Então, assim, isso foi uma mudança também durante a administração Biden, tá? E a gente não tinha isso. Então, agora a gente tem. Sim, muito bem. Doutora, a senhora falou um ponto importante que vale a pena destacar, a questão das batidas, né? Porque eu já trabalho cobrindo imigração já há quase 10 anos e foi a primeira vez que eu não vi informações ou aquelas notícias bombásticas, muitas delas
sensacionalistas. Olha, vai ter batida na cidade tal, eles foram na empresa tal, aí levaram 150 imigrantes no fim de semana, levaram 400 na Califórnia. Parece que essas batidas, de fato, foram interrompidas. Pelo menos nesse ano de 2021, não noticiamos aqui uma grande batida ocorrendo. Exatamente, por causa das prioridades, né? As prioridades de remoção foram alteradas, né, durante essa administração. Então, várias políticas dentro dos órgãos da imigração mudaram, tá? Durante a administração Biden. Foram várias. Quando eu falo várias, aqui eu tô tentando, né, pincelar um pouquinho de cada uma, mas foram muitas políticas que foram alteradas, tá? Sim. Uma política que não foi alterada, que eu gostaria que tivesse sido alterada right away, assim, Uau. A questão do work permit para quem tem asilo pendente, né? Igual, hoje em dia, a gente, né, no meu escritório, a gente consegue autorização de trabalho para todos os nossos clientes que em 150 dias, vamos supor, se a aplicação está pendente por 150 dias e a pessoa tem uma audiência, ainda vai demorar para ter aquela audiência, a pessoa consegue autorização de trabalho, né, enquanto o processo está pendente. Lembrando que a autorização de trabalho é uma alegria temporária. Porém, na administração Trump, eles mudaram totalmente. O tempo de espera mudou para um ano. E quem entrou sem inspeção não qualificaria mais. Então, assim, mudou totalmente. Eles quiseram banir totalmente, durante a administração Trump, a pessoa que tem um asilo pendente ter uma autorização de trabalho. Porém, o que acontece? Eu estava aguardando o Biden rescindir essa política. Essa política não foi rescindida até a presente data. Porém, no nosso escritório a gente ainda consegue, né, autorização de trabalho em 150 dias, porque tem uma ação federal, tá? Tem uma injunction que está em place agora, a qual quem é membro, né, do Non-Profit Organization, né, que é uma organização sem fins lucrativos, que faz parte dessa ação federal, ainda consegue a autorização de trabalho em 150 dias. Então a gente registra todos os nossos clientes nessa organização sem fins lucrativos para a pessoa poder ter autorização de trabalho, né, enquanto o processo está pendente, né? Então é algo que dá para fazer ainda, porém ainda dá mais trabalho para nós. Então eu estava aguardando essa política ser rescindida, né, com muita ansiedade, e até a presente data nada. Então era algo que eu gostaria que tivesse sido rescindido, porque ainda é um resquício lá de Trump, entendeu? Muito bem. Doutora Clarissa Calil, nós vamos continuar conversando com ela hoje, o programa inteiro sobre imigração, um programa especial. Agora iria tratar de DACA, né? Como é que está essa situação, doutora? Bom, a questão do DACA, a imigração continua impedida, tá, de estar emitindo qualquer decisão em processos de DACA. Porém, a imigração ainda está recebendo processos de aplicações iniciais e de aplicações de renovação de DACA. No entanto, a gente está num limbo ainda, porque até a presente data nós não tivemos nada concreto em questão de reforma imigratória. Então, quem tem DACA ainda tem o status e tudo mais, porém a imigração está suspensa, tá? Suspendida por ordem judicial de um juiz federal lá do Texas, o qual, por liminar, bloqueou, né, a imigração de estar emitindo qualquer decisão, o que é bem alarmante, né? Porque pessoas se a gente for contar quantos jovens e quantas pessoas são beneficiadas pelo DACA, é algo muito triste ver que até a presente data nós não tivemos uma resolução, algo mais concreto, né? Nós temos um projeto de lei, o qual está pendente no Congresso, tá? Foi passado esse projeto de lei na casa, porém ainda precisa ser levado à votação no Senado. Nós tivemos muito burburinhos esse ano quanto à reforma imigratória, tivemos também plano A, plano B, plano C, todos rejeitados. Então, assim, nós temos que aguardar ainda para ver uma resolução mais concreta, né, para os Dreamers, né, e é algo que a gente espera, é algo que a gente precisa fazer uma pressão popular, precisamos pressionar os nossos congressistas, porque se não houver pressão, quem não chora não mama, né? Então, se não houver pressão popular, olha, eu direto mando e-mail, senador, a gente sempre tá, né, no AILA, no American Immigration Lawyers Association, né, todos os advogados de imigração, a gente sempre tentamos, né, nos reunir, tentamos, né, nos unir para tentar pressionar os congressistas também, né, já mandei vários e-mails, mas assim, vamos aguardar, na presente data, o programa está suspenso, porém a imigração ainda recebe
novas aplicações e também aplicações de renovação. Mas ali vai ficar parada. A imigração ainda coleta, né? A money order, né, do cliente, né? A imigração ainda está coletando. Olha, né? na hora de pagar eles querem, né? Mas o processo vai ficar suspenso. Porém, algo interessante que eu gostaria de compartilhar. Vamos lá. Olha só o que aconteceu. Vou citar um exemplo. Eu tinha enviado 4 aplicações DACA numa sexta-feira. E no final do dia, naquele mesmo dia, essa liminar saiu. E foi algo eu fiquei muito chateada, porque foram 4 processos com os quais eu trabalhei exaustivamente. Ok, o processo ficou lá, tá lá pendente. Até hoje vai ficar pendente por não sei quanto tempo, né? Vai ficar pendente, porque a imigração está suspensa de emitir decisões. E eu fiquei um pouco desapontada, né? Eu falei assim, nossa, olha só, trabalhei bastante e tal. E no mesmo dia que eu envio o processo, entra essa liminar, suspendendo a imigração de emitir decisões. Só que essas pessoas estavam em processo de deportação na corte de imigração. O que eu fiz? Eu entrei com um pedido de prosecutorial discretion, baseado no DACA, que estava pendente, e foi aceito. Hoje em dia, essas 4 pessoas estão fora de processo de deportação. Nós conseguimos que fosse dismissed o caso, junto com o promotor do ICE. Nós entramos com um pedido conjuntamente, que foi baseado em prosecutorial discretion. Nós fizemos um settlement, como se fosse uma negociação, e conseguimos, né, o juiz, no final desse ano agora, nós recebemos todas as decisões. Joint motion to dismiss removal proceedings without prejudice, granted pelo juiz de imigração. Aperta até caçap agora, doutora. Então, o pedido para a gente estar, né, é como se fosse um pedido conjunto que eu fiz com o promotor do ICE para tirar essas pessoas de processo de remoção. E foi aceito pelo juiz e deu certo. Então, assim, o DACA está suspenso? Está suspenso. A imigração está suspensa de emitir novas decisões. Porém, querendo ou não, né, foi uma vantagem, né, nessa situação peculiar, né, foi algo que trouxe um benefício, o qual a gente conseguiu tirar 4 pessoas de processo de deportação. Muito bem, gente, olha, estamos conversando com a doutora Clarissa Calil. Deixa eu passar o telefone do escritório dela, porque é telefone também do WhatsApp, telefone do escritório e também do WhatsApp, você pode já fazer aí seu primeiro contato com a doutora Clarissa Calil. Deixa eu passar o número para você, é o 857-218-0400. Lá eles são 100% imigração. Lá eles cuidam tudo de imigração, né? São todos de A a Z. Você vai ter essa assistência lá com a doutora Clarissa Calil, no escritório especializado, atendimento em português, claro, e com essa advogada maravilhosa, brasileira. Mais uma vez o telefone, escritório e também o WhatsApp. 857-218-0400. Seguimos aqui com a doutora Clarissa Calil neste programa especial de fim de ano, programa especial de ano novo também, e hoje estritamente falando de imigração, um resumão do que foi este ano de 2021, nesta pauta tão cara a nós imigrantes, né? Nós que sonhamos aqui em ter uma vida mais tranquila, poder ir lá visitar os nossos entes queridos no nosso país que tanto amamos, né? Dependemos de alguma lei, de alguma possibilidade de reforma, ou quem sabe um alívio de deportação, ou alguma coisa que pelo menos permita uma viagem. Muitos dos nossos irmãos já estão privilegiados por um documento, já têm essa possibilidade de sair do país e voltar aqui sem problema nenhum, e tantos outros, milhões e milhões de pessoas que ainda vivem à margem de uma legalização, de uma possibilidade de pelo menos fazer essa visita tão sonhada, né? Doutora Clarissa Calil, seguimos aqui no nosso Make in America. A senhora mencionou a questão aí das tentativas frustradas do Partido Democrata em tentar aí, quem sabe, uma reforma dentro de pacotes, enfim. Vamos fazer um resumo do que foi esse 2021. Eu vou lembrar aqui para a senhora, mais ou menos aqui em linhas gerais. Eu lembro que no primeiro dia de mandato de Joe Biden, ele anunciou seu plano ambicioso, seu plano abrangente, milhões e milhões de pessoas que poderiam ser contempladas, abrindo possibilidade para entrar numa legalização. Quem chegou nos Estados Unidos antes de 1º de janeiro de 2021, olha só. Então era realmente um plano muito abrangente, mas ali mesmo a gente já desconfiava. Gente, olha, do jeito que está escrito vai ser difícil passar esse negócio. O próprio Partido Democrata foi contrário também a essa possibilidade dessa legalização tão abrangente, né? Então eu queria que a senhora trouxesse para a gente, falando do Joe Biden, do seu discurso, se houve de fato ali um trabalho bem articulado por parte do Partido Democrata, as tentativas frustradas
no Senado principalmente, essa figura central que a gente aprendeu a odiar esse ano, chamada Elizabeth McDonald, a parlamentar do Senado, que simplesmente vetou, né? Ela derrubou, tomou decisões contrárias à possibilidade de um plano imigratório ser incluído em algum pacote aprovado pela Câmara, nada mais nada menos do que 3 vezes, foram 3 tentativas. Então agora com a palavra a doutora Clarissa Calil, comenta pra gente como é que foi esse ano, nem se tratando ainda dessas negociações envolvendo uma possibilidade de reforma migratória, doutora. Então, esse ano foi uma montanha-russa, né? Emoções a mil, porque ao mesmo tempo que a gente tinha, né, esperança, né? Porque a esperança é a última que morre, né? Vinha o plano A, vinha o plano B, veio o plano C agora, né? Todos rejeitados. Então, assim, foi uma montanha-russa. E, assim, o plano A era um plano bem ambicioso, pelo fato, né, que concederia green cards a trabalhadores essenciais que trabalharam durante a pandemia, a portadores, né, de TPS, né, que é a proteção temporária de status temporário, né, TPS, o DACA, né, e vinha uma série, outra era bem abrangente, então muitas pessoas, o sonho, né, da legalização, assim, a gente tem que levar a sério, né, quem tá aqui nos Estados Unidos, o sonho de morar aqui, residir legalmente, é algo sério. Então, assim, eu fiquei bem desapontada porque foi plano A, plano B, plano C e até hoje nada, né? O plano A não deu certo, aí depois veio o plano B, que era uma tentativa, né, de resgatar o 245I, a lei de registro, que são benefícios imigratórios bem antigos, né? E eu até pensei que a lei de registro às vezes poderia, né, ser ressuscitada pelo fato que havia um precedente que permitiria uma lei de registro ser implementada dessa maneira, né, através da lei de orçamentária anual, né? Não deu certo, foi rejeitado pela Elizabeth McDonald, a qual a função dela é checar se aquele projeto, aquelas cláusulas que está naquele projeto da lei orçamentária anual está de acordo com o objetivo, tá? Que é a lei orçamentária anual. Então, para ela, todas essas políticas tinham mais um fator não orçamentário, mas de legislar. Então, para ela, era mais mudanças de políticas que não iria pesar tanto no aspecto orçamentário. Então, por isso que foi rejeitado por ela, e ela é uma figura muito importante, a qual, quando ela rejeita, para conseguir reverter, né, uma rejeição dela, é muito difícil. E é muito raro. Em 30 anos nunca houve, né, alguém que, né, ou nunca houve um veto, né, de uma situação dessa. Então, assim, o plano A, o plano B não deu certo. Aí veio o plano C, né, que era o parole, não dá o green card. Seria dar uma autorização de trabalho por 10 anos e parolar pessoas, né. Eu falo parolar, né, mas parolar é como se fosse permitir essas pessoas ficarem aqui, é como se fosse isentar essas pessoas. É uma anistia, um alívio, né? Uma anistia, né, para quem estava aqui, né, antes de 1º de janeiro de 2011. Então a gente estava nessa expectativa, né, até o Natal, porque nós sabíamos que até o Natal nós iríamos ter uma resposta quanto a isso. E, infelizmente, né, nós tivemos a negativa, né? A negativa foi nessa sexta-feira. Fiquei muito triste, tá? Porque a gente estava aguardando uma mudança. A lei precisa acompanhar a realidade, né? Eu volto a bater nessa frase. A lei precisa precisa acompanhar a realidade. Se nós temos leis obsoletas que não acompanham a realidade, a gente está vivendo numa sociedade a qual precisa de mudança. Então, assim, eu sinceramente, para 2022, assim, os meus votos é que a gente faça mais pressão popular, que a gente contate o seu congressista do condado onde você mora. Vamos fazer pressão popular, porque se não começar, quem não chora não mama. Se a gente não fizer uma pressão, se a gente não pedir, a gente não vai conseguir. Então, já tem muito tempo, a gente precisa de algo mais rígido, assim, no meu aspecto, assim, na minha perspectiva. Para a gente ter mudança, a gente precisa pressionar nossos congressistas, tá? Verdade. Porque agora, assim, a gente ainda tem uma maioria democrata, né, na casa, né? Então, assim, a gente tem um presidente democrata, então, se não for agora, eu não sei quando vai ser, sinceramente. Pois é, vai ser difícil, porque em novembro teremos as eleições de meio termo, né?
E aí o Congresso pode ser renovado, inclusive é um grande risco dos republicanos tomarem até a Câmara e o Senado. Você imagina um cenário com o Joe Biden democrata e um Congresso todo ele tomado por republicanos. Aí realmente a possibilidade de reforma se esvai, cai por terra. Nós vamos continuar conversando com a doutora Clarissa Calil. Já na sequência eu vou perguntar para ela qual foi a avaliação dela desse primeiro ano de mandato de Joe Biden em comparação com os 4 anos de Donald Trump em se tratando de imigração. Então vou pedir para ela um resumo do que foi Trump e do que está sendo agora com Biden. Será que está melhor? Será que piorou? Será que está igual? Daqui a pouquinho a avaliação da doutora Clarissa Calil. Doutora Clarissa Calil, eu gostaria de saber, a senhora não pode ficar em cima do muro. Eu quero agora a opinião sincera da advogada. A sua avaliação, o que a senhora pensa desse primeiro ano de Joe Biden e fazer uma comparação com os 4 de Donald Trump. E aí, melhorou ou piorou? Bom, em alguns aspectos melhorou. Mas você sabe aquela expressão que a pessoa te abraça puxando seu cabelo? Então é exatamente isso que eu achei que foi essa administração Biden, tá? É como se estivesse nos abraçando, mas ao mesmo tempo puxando nosso cabelo, tá? Dessa maneira. Porém, eu achei que esse ano foi mais brando, tá? Em questão, né, de remoção. Igual eu expliquei anteriormente, nós tivemos várias políticas dentro da Corte de Imigração, a qual foram alteradas, né? Então, as prioridades de remoção, prosecutorial discretion, nós tivemos menos pessoas sendo colocadas em processo de remoção. Nós tivemos também a volta do MPPP, a política de permanecer no México, agora recentemente, né? Para quem não sabe, o que é MPPP, né? Muitas pessoas não sabem o que é um MPPP, né? MPPP, que é a política de permanecer no México. Bom, a política de permanecer no México que vamos supor, as pessoas que quando elas tentam, né, pedir asilo na fronteira ou algo assim, eles vão retornar essas pessoas pro México. Então, é literalmente o que fala, né, permanecer no México. Vão deixar todas essas pessoas no México, permanecendo lá até as datas da sua audiência. Então, quando tiver a audiência, a pessoa ela é autorizada a entrar só no dia da audiência e retornar pro México, caso seja ordenado deportado. O ruim do MPPP é o seguinte, no México é muito difícil achar um advogado de imigração. Então, a maioria dessas pessoas não tem representação jurídica, não tem condição de pagar um advogado e são refugiados. Eu mesma, eu fui no início, foi na época Trump, eu fui voluntária, advogada voluntária lá na fronteira. E na época que eu fui não tinha brasileiros, porque naquela época era só pessoas que falavam espanhol que estavam nessa política de permanecer no México. Logo depois o Brasil foi incluso. Porém, brasileiros foram inclusos na política também. Quando eu fui não tinha, tinha muitos cubanos, muitas pessoas da Guatemala, hondurenhos, pessoas que não tinham para onde ir, tá? E aí o pessoal, todo mundo acampado ali na fronteira, aguardando, tá? As datas da sua audiência. Quem, vamos supor, fosse embora, não aguento mais ficar aqui, vou embora, e não comparecesse nas datas, né, no dia e horário marcado, essas pessoas tiveram ordem de deportação automática, tá? Por não ter comparecido. Então, por isso, vamos supor, se você está em processo de remoção ou conhece uma pessoa que está em processo de remoção, infelizmente, assim, muitas pessoas têm medo de comparecer na corte, né? Ou então escuta, né, um palpite errado, né? Que fala, não vai, deixa isso de lado. Não faça isso, gente. Não faça. Compareça. Se você não comparecer, você vai ter uma ordem de deportação por não ter comparecido. O que é pior, tá? É como se você já foi à revelia. Você já se considerou culpado. Então, não faça isso, tá? Você tem que lutar. A gente tem que lutar. Eu creio que, assim, na minha vida, eu já passei por tantas lutas, tantas batalhas, e todos nós, né? Nós temos lutas diárias. A gente não pode desistir, a gente tem que continuar lutando até conseguir. Se levar o não, pelo menos você tentou. Então, assim, não desista. Se você tem uma audiência na Corte de Imigração, compareça com advogado ou sem advogado. Compareça, faça a sua parte. No MPPP, muitas pessoas tiveram ordem de deportação sumária, tá? Porque não compareceu nas cortes de audiência, não compareceu no dia e data e horário. Então, quando eu fui como advogada voluntária, pro bono, não recebi nada por isso. Fui lá,
de boa vontade para tentar ajudar essas pessoas que estavam sem representação jurídica, tá? Lá na fronteira. E quando aconteceu isso, eu participei de um programa bem interessante, onde a Non-Profit Organization, na qual eu me voluntariei, eles criaram um programa, o qual existe, tem vários voluntários, até pessoas que querem ajudar, né, com tradução ou algo assim, por WhatsApp. Então, até saiu na mídia, na época, né, por causa desse programa, a qual a gente fez parte, tá ajudando pessoas por WhatsApp, né, então... Doutora, foi um trabalho bem interessante, né? Mas resumidamente, doutora, só tivesse que avaliar da nota, é possível dar uma nota para esse primeiro ano de Joe Biden, o que a senhora diria? E dos 4 anos de Donald Trump, houve uma melhora? Ficou tudo na mesma? Não melhorou, mas peronomútil? O que a senhora diria? Houve uma melhora, porém essa melhora não foi o que nós esperávamos. Nós esperávamos mais, né? Porém, assim, nós temos que ser gratos pelas pequenas mudanças que tivemos, porque durante a administração Trump realmente estava impossível, foi muito difícil. Eu tive 3 asilos aprovados durante a administração Trump. Nessa administração Biden, muitas audiências, né, veio a pandemia, muitas audiências, entrevistas foram reagendadas, então a gente não teve tantas entrevistas ou audiências finais, porém tivemos grandes vitórias esse ano, em processos dificílimos. Durante a administração Trump, foi difícil? Foi, mas eu ainda ganhei 3 asilos, então... Sim. Assim, Então melhorou um pouco, porém tem muita coisa ainda a ser mudada. Tá, né? muito devagar, entendeu? Sim. Muito, assim, infelizmente, assim, os órgãos, né, as agências da imigração estão saturadas de processos. Então, a gente última notícia entende... que eu tinha era de que mais de 1 milhão de casos pendentes nas cortes de imigração. Exatamente, mais de 1 milhão de casos pendentes em todos os Estados Unidos. Então, é muito devagar, muito... Agora eles mudaram, né, essa política, né, para quem entrou depois do dia 28 de maio de 2021, para entrar no processo mais celery, né? Então, quem está entrando recentemente, quem conseguiu entrar, né? Porque agora tem o MPPP, ninguém vai conseguir entrar mais. Eles vão começar a processar muito rapidamente essas pessoas, né? É um special docket que está tendo nas coisas. 0 a 10 para o primeiro ano de mandato de Joe Biden em se tratando de imigração. Tô em dúvida entre 4 ou 5, viu? Ela é exigente. Ela é exigente. E é isso aí mesmo. Então, entre 4 e 5, dependendo da escola, não passa não, doutor. Dependendo, a minha escola era 6, a média, né? Não passa não. 5 não passa. Então o Joe Biden... Olha só, ele nem... o Biden, ele tinha que acabar com a política do Trump de work permit para asylum seekers. Ele não fez isso, entendeu? Para conseguir uma autorização de trabalho em 150 dias, a gente ainda tem que registrar todos os clientes no Non-Profit Organization, para a gente conseguir tá dentro da liminar, entendeu? Bem mais complexo. Então era algo simples que a gente esperava que fosse E rescindido. Donald Trump, 4 anos de imigração, doutora, qual seria a sua nota? 0! Tem como dar negativo? Não tem como. Menos 10. Então veja, gente, que o Biden, 10, ela tá pelo amor de Deus, ela estava impossível. Eu tava até pensando, meu Deus, Ela Deus na causa. Ela tá insatisfeita com o Biden. Você imagina então com o Donald Trump. Por isso que eu falo, gente, há diferenças. Claro que a gente está muito frustrado, não vê a reforma migratória, mas comparar um com o outro fica realmente incomparável, né? Doutora, nós estamos chegando aqui já para os 2 minutinhos finais, né? Eu quero te agradecer por ter ficado esse tempo todo aqui conosco, durante a nossa parceria. 2022 teremos novidade, aí também a doutora Clarissa Calil aí em outros horários, não é verdade? Você vai ter a chance também de conhecer mais os serviços dessa grande profissional e quem sabe conhecer mais um pouco lá da vida do ser humano, né? Da Clarissa Calil, que é realmente uma profissional fantástica e um ser humano fantástico, né? Porque ajuda tantas e tantas famílias, tantas pessoas que dependem da competência, né, do trabalho dela. É bom também conhecer esse lado mais, vamos dizer assim, mais ameno, né? E que ela possa curtir também. Doutora Clarissa Calil, eu quero deixar a senhora à vontade para deixar o seu recado final, mas é importante destacar também que a senhora cuida dos mais variados vistos, né? De A a Z, literalmente. Tem algum específico que a senhora gosta de lidar mais? Bom, olha, eu amo trabalhar em processos VAWA,
né, para vítimas de violência doméstica, um benefício imigratório para quem é casada com cidadão americano, ou homem também, tem muitos homens que são vítimas de violência doméstica também, e que estão num relacionamento abusivo com um cônjuge que é americano ou que tem um green card, né? E também tem de filho para pai, vamos supor, o filho tem 21 anos, ele é americano, fala que não vai aplicar para o pai, ou então é abusivo com o pai. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar nesses processos VAWA, gosto também de trabalhar com asilo, tem bastante processo de asilo. Nós tivemos 3 aprovações para brasileiros de asilo, né? E assim, realmente os nossos processos a gente toma todo cuidado, a gente, né, a gente não, realmente é diferente. Eu tô até pensando eu não vou falar não, vou deixar para ano que vem eu vim trazer essa novidade, quando tiver tudo concreto, mas eu tô com uma novidade aí muito legal. E além disso, né, eu gosto também de trabalhar com business immigration também, green card através de habilidade extraordinária, green card através do National Interest Waiver, né, o EB2 National Interest Waiver, EB3 Perm, a gente faz bastante lá no escritório, EB3 Perm. Eu creio assim que hoje em dia os processos que eu mais trabalho é VAWA e EB3 Perm. São esses 2 processos, quais é o cargo-chefe lá do meu escritório. Uhum. E a gente sempre está trabalhando. Então, assim, para esse ano de 2022, a mensagem que eu quero deixar para você. Esse ano de 2021, nós estávamos com muitas expectativas. E foi muito frustrante ver que várias das nossas expectativas não foram cumpridas. Porém, o dia de amanhã pode nos trazer um dia melhor. Então, não desista dos seus sonhos. Vamos continuar na fé. Eu sei que já tem muitos anos que a gente está esperando uma reforma imigratória. Eu sei que tem mais de 20 anos. Porém, o que acontece? Para Deus, 20 anos é nada, entendeu? Para Deus, não é nada. Então, assim, eu creio que esse ano de 2022... vamos ter o pé no chão, vamos seguir em frente, agradecendo a Deus, né, por todos os nossos dias, porque a gente tem que ser grato, né, e eu gostaria de agradecer, né, a todo mundo que assiste aí, acompanha o nosso trabalho, acompanha aqui a rádio, escuta a gente, muito obrigada, né, por estar, né, fazendo parte, né, dessa trajetória nossa, e vamos ser gratos, a mensagem que eu deixo para você, vamos agradecer por esse ano de 2021, porque nós tivemos a pandemia, veio a vacina, hoje em dia turistas, né, podem entrar aqui nos Estados Unidos apresentando um exame, né, feito 24 horas antes do embarque, né, algo que já não tinha, né, em 2020, né, então assim, esse ano é um ano um pouco melhor, foi um ano de esperança, eu achei que foi um ano muito melhor que 2020. Que bom. No ano de 2020 foi muito ruim, a questão da pandemia, a incerteza, né, então esse ano veio a vacina, veio o booster, veio o Omicron, mas aqui a gente continua firmes e fortes, com um dia após o outro, enfrentando um leão por dia, e vamos manter a nossa fé, que eu creio que esse ano de 2022 vai ser um ano de renovação.